Bom dia! Hoje eu estava pensando sobre o que falar aqui no GPS Casamento e eu decidi falar novamente às mulheres. Vou falar para os homens também. Mas eu queria falar sobre a questão de, no momento da crise, das mulheres entenderem a importância de muitas vezes se calarem. Quando eu vou aconselhar mulheres e que eu falo disso, eu não estou tentando proteger os homens, mas às vezes alguns momentos de descontrole emocional pode fazer com que algumas decisões irreversíveis sejam tomadas. Então, muitas mulheres no momento da crise acreditam que podem perder o controle, falar para o marido aquilo que querem, porque ele merece ouvir, e eu até concordo que mereça. Mas quem vai ficar com prejuízo final muitas vezes é você mesma que perdeu o controle e falou o que queria. Bom dia. Então, às vezes, navegar no mundo dos sentimentos de uma forma descontrolada pode fazer com que algumas decisões sejam tomadas e que não voltem mais atrás. Alguns casamentos têm terminado assim. Homens cansados de tanto descontrole emocional, não justifica, mas explica. Estão muitas vezes não mantendo a decisão do casamento por causa de estarem cansados de tanto descontrole emocional e de tanta coisa que é falada. Os homens têm uma reação a esses impulsos emocionais da mulher muito falar, ficar tentando convencer a ele, que ao invés de criar o resultado que a mulher espera, ao contrário, fecha ainda mais o coração do homem. Então, às vezes, algumas pessoas me ouvindo acham que eu sou machista, que eu tenho algum princípio que protege os homens. Não é isso. O alvo aqui é proteger o casamento. E a forma do casamento ter realmente continuidade é alguns princípios de relacionamento serem respeitados. E o entendimento de se conhecer a estrutura do homem e a estrutura da mulher. E a estrutura do homem, diante desses rompantes de emoção, muitas vezes é não conseguir mais suportar. Uma mulher que chora o tempo todo, uma mulher que fala o tempo todo, uma mulher que, diante de crises, toda hora perde o controle, faz com que o coração do homem fique amargurado. Mas, Adriana, ele merece. Você não sabe o homem que eu casei. Ele é insensível, ele é isso, ele é aquilo. Eu não estou desconsiderando isso. Eu estou falando aqui de estratégia para realmente restaurar o teu relacionamento. Estou falando aqui de que alguém vai ter que parar. E às vezes a mulher vai ter que ter sabedoria para realmente saber esperar um pouco o momento certo para que algumas coisas sejam faladas, sejam feitas, para que o mais importante, que é o casamento, e não você manter a sua razão, ou pelo menos deveria ser isso, o mais importante, que é o casamento, seja mantido. Então aqui eu não estou falando de princípios nem feministas nem machistas. Amanhã eu quero falar aos homens. Mas eu quero que as mulheres pensem que ter sabedoria de muitas vezes segurar algumas coisas para esperar o momento certo de tratar aquilo que precisa ser tratado, faz com que ela tenha ganhos consigo mesma e no relacionamento. Uma mulher que sabe agir, ela sabe ser estrategista para pegar algumas situações no momento certo, de tal maneira que o homem, se realmente está errado, ele vai ter que cair no reconhecimento. Então, algumas posturas, comportamentos, muitas vezes são mais importantes do que falar. E uma coisa que eu sempre pergunto para as mulheres: se falar adiantasse, você já tinha tido as conquistas. E o que as mulheres precisam entender, que não é o muito falar que vai convencer o seu marido, mas algumas posturas, às vezes até no silêncio,
para transformar a realidade. Eu sei que alguém que está vivendo uma crise no relacionamento é difícil praticar o que eu estou colocando aqui. Mas você tem que pensar, como ontem eu falei, o que é mais difícil? Segurar um pouco para ter o resultado ali na frente de conquistas das quais você deseja, ou viver o casamento do jeito que você está vivendo. Então nós precisamos pensar, porque às vezes a gente só quer viver o aqui e agora, o momento, falar o que quer, dizer o que a gente acha que é verdade, e muitas vezes são realmente verdades. São coisas que o outro precisava ouvir, mas que não trazem os resultados que você deseja. Então hoje eu queria que as mulheres pensassem nisso e entendessem que muitas vezes se calar diante de uma situação não é anulação, não é machismo, não é nada disso, mas é estratégia, protocolos de relacionamento que nós precisamos aprender, entendendo que cada um, homem e mulher, tem estruturas diferentes e formas diferentes de lidar com soluções e com problemas. E eu queria que você pensasse nisso hoje e perguntasse a si mesmo: é mais importante eu ter razão no relacionamento e perder esse relacionamento, ficar sozinha com as minhas razões, ou é mais importante reconquistar o meu casamento? Qual é a decisão que você toma? Ou você vai continuar caminhando pelos seus sentimentos totalmente inseguros, descontrolados e que estão mantendo a situação que hoje você está vivendo no casamento? Eu queria que você pensasse nisso e eu desejo a todos um bom dia.